Vamos lá. Outra coisa que tem a ver, não diretamente, mas indiretamente, com direito imobiliário, mas que é de fundamental importância todo mundo conhecer, é a diferença entre os cartórios, entre as serventias extrajudiciais de cada cidade. No Brasil inteiro, nós contamos com serviço notarial e registral por uma série de coisas. E muitas vezes, não raras vezes, eu percebo que as pessoas se confundem, não compreendem a diferença de um cartório e de outro. Essa é a temática desse vídeo e eu pretendo, em muito breves palavras, poder tentar expor isso para vocês. Vamos começar pelo registro civil. O registro civil é um cartório, uma serventia extrajudicial, que tem a responsabilidade de registrar, tornar público o nascimento, o casamento e a morte das pessoas naturais, das pessoas físicas, do nosso CPF. Quando a gente nasce, a nossa certidão de nascimento é lavrada no cartório de registro civil. Quando a gente se casa, a nossa certidão de casamento é lavrada no cartório de registro civil. E quando viemos a falecer, nossa certidão de óbito também lá será lavrada. Divórcio, a extinção do casamento, também é lavrado no cartório de registro civil. O que mais que tem no cartório de registro civil? O cartório de registro civil pode eventualmente reconhecer firma. Reconhecer firma significa confirmar, após uma conferência, que a assinatura do Luca Ferre Latrofe realmente é do Luca Ferre Latrofe. Naquele documento, ao final subscrito por mim, o cartório confirma que aquela assinatura é minha. E esse reconhecimento se dá de duas formas. Por semelhança, quando ele confere no banco de dados dele, virtual ou físico, que o estilo da assinatura, a caligrafia é a minha, ou quando se dá por autenticidade. Eu, pessoalmente, vou até o cartório e o escrevente se certifica que eu assinei aquele documento de fato, em pessoa. Reconhecimento por semelhança, portanto, é um reconhecimento que se dá sem a minha presença. Basta que o documento aponte quem assinou para que ele confira no banco de dados dele. E o por autenticidade se dá com a minha presença física necessariamente. Exemplo de assinatura, reconhecimento de firma por autenticidade é quando a gente vende um carro ou compra um carro. O documento precisa ser assinado e reconhecida a firma por autenticidade. As pessoas precisam ir até o cartório para reconhecer suas firmas. E o cartório de registro civil cumula essa função de reconhecimento de firmas também já há algum tempo, além do tabelionato de notas, do cartório de notas. O cartório de notas também tem uma função de reconhecimento de firma, também faz isso que no cartório civil, de registro civil, se faz, mas o cartório de notas tem como função principal, o núcleo duro de atuação do cartório de notas, são as notas, são as escrituras públicas. E a escritura é o instrumento, é o veículo que materializa, que de fato externaliza um negócio jurídico. Todos os negócios jurídicos havidos entre pessoas físicas ou jurídicas podem ser instrumentalizados de modo solene, de forma bastante segura, por meio de escritura pública. E a escritura pública é lavrada no cartório de registro, no cartório de notas, no tabelionato de notas. As escrituras públicas, portanto, são lavradas no tabelionato de notas pelo tabelião, por seu escrevente designado. Por exemplo, quais são as escrituras que a gente pode ter? Compra e venda, doação. A gente pode ter também a ata notarial, a escritura declaratória. A ata notarial é um instrumento de prova no processo civil ou em outros tipos de processo de suma importância. Porque é por meio da ata notarial que um escrevente, um titular de uma serventia, atesta de forma imparcial determinada ocorrência, determinado fato. Ele tira um retrato narrado, escrito de determinada situação. A vida, a situação de uma casa, como se encontra uma parede, como se encontra uma rua, esburacada ou não, e registra de forma imparcial nesse documento chamado ata notarial. Essa forma imparcial, ela é esperada dos tabeliões ou dos registradores, porque embora sejam pessoas
físicas, pessoas exercendo uma atividade de forma privada, o exercício daquilo, a função que se exerce é pública. A atividade notarial registral é uma função pública exercida pelo particular, exercida de forma privada por aquele que passou num concurso público. Depois de 1988, data da nossa Constituição Federal, as serventias extrajudiciais são assumidas, conduzidas, geridas e administradas por, de fato, concursados. Pessoas particulares, pessoas físicas particulares, que passam naquele concurso público para justamente exercerem uma atividade pública em caráter privado. Então, o titular da serventia extrajudicial detém o que se chama fé pública. Se pressupõe verdadeiro aquilo que ele disse. Ele não precisa comprovar. Se ele atestou que a assinatura é igual à minha, ponto final. Se ele atestou que determinado local está de determinada forma, sem interpretação, sem influência de terceiros, é porque de fato está, até que se prove em contrário, eventualmente. A fé pública é talvez a principal característica desses profissionais dessa atividade. Resta-nos dizer sobre o cartório de registro de imóveis. É no cartório de registro de imóveis que se organizam todos os proprietários, as titularidades dos imóveis de determinada localidade, ou de uma cidade, ou de determinadas regiões de uma cidade maior. O cartório de registro de imóveis, portanto, é o local em que nós podemos registrar a nossa propriedade. É só a partir do registro, e o Código Civil é que nos diz isso, que eu me torno efetivamente proprietário. Não basta que eu faça um instrumento particular de compra e venda, de promessa de compra e venda, não basta que eu eventualmente lavre a escritura pública, é preciso que essa escritura seja levada do tabelionato de notas, da serventia extrajudicial responsabilizada ou responsável pela escritura pública até o cartório de registro de imóveis. Do contrário, não há registro, e sem registro eu não sou dono. O que mais que normalmente se cumula no cartório de registro de imóveis? O registro das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica, por assim dizer, são registradas, têm seus atos, vida, início, nascimento, alteração e extinção registrados, arquivados no cartório de registro de pessoas jurídicas, que normalmente cumula-se a função com o cartório de registro de imóveis, de fato. Quais são essas entidades, quais são essas pessoas jurídicas que têm que ter seus atos registrados no cartório de registro de pessoas jurídicas? Associações, fundações, associações como, por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos, sei lá, o Lions, o Rotary, a maçonaria em si, a Associação Lorenense do Terceiro Setor. Todas essas associações, a PAI é uma associação sem fins lucrativos que precisa ter, de fato, todos os seus atos guardados, registrados, arquivados no cartório de registro de pessoas jurídicas. Isso serve para dar publicidade, para tornar organizado e arquivado todos os documentos de forma inequívoca. E fundações também. Aqui na nossa cidade também nós temos a Fundação Alga de Sá, muito antiga, que presta um serviço super relevante à comunidade em geral. É uma fundação que tem uma característica distinta das associações. A associação é a reunião de pessoas, a fundação normalmente é a reunião de um patrimônio, de alguma coisa específica, né, dessa natureza. E nós trataremos especificamente dessas modalidades, dessas espécies de entidades com mais profundidade em outros vídeos. E entendam, o registro de imóveis é o único local em que te torna, de fato, proprietário de alguma coisa. Não é aquele seu contrato de gaveta que eventualmente vai te tornar proprietário. É o registro no cartório de registro de imóveis que ele tornará. Ah, mas Luca, eu tô aqui há muito tempo, eu já ouvi falar da usucapião. Calma. Assiste lá o vídeo da usucapião para você entender que não é bem assim. As coisas são um pouquinho diferentes. Então, em linhas gerais, diferenciando cartório de registro de imóveis, cartório de registro de pessoas jurídicas, cartório de registro civil, cartório de notas, que também cumula, estava quase me esquecendo, normalmente a função de protesto. Protesto é fundamental para a economia e para o comércio. Ainda hoje,
inclusive do ponto de vista jurídico, para startar eventualmente prescrição, etc. O protesto também se cumula normalmente no tabelionato de notas. O reconhecimento de firma, eu acho que falei todos, vou repetir para ter certeza. Cartório de registro de imóveis, cartório de registro de pessoas jurídicas, tabelionato de notas, cartório de notas, cumulado com protesto, reconhecimento de firma, que também está no cartório de registro civil, a gente mata o serviço notarial e registral do Brasil para você nunca mais errar no almoço de família. Tá bom? É isso, um abraço.